Então vamos de volta aqui, eu acho que agora foi, né? Então agora foi. Vamos reiniciar a live por aqui, porque eu estava usando um aplicativo para a gente conseguir acessar, para a gente conseguir transmitir a live pro Facebook, pro Insta e pro Facebook, pro Insta e pro YouTube, mas não consegui não. Vamos fazer por aqui mesmo, depois eu deixo baixado no YouTube para quem não viu a live e vou deixar gravado aqui também, tá bom? Então vamos começar. Cadê a Nath? Oi, pessoal. Só esperando a Nath aqui. A Nath, manda uma solicitação para mim, mana. Aqui. Já, mana, manda uma solicitação. Aí, aqui. Vamos ver. Só aguardando o seu aceite. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Pronto. Show de bola, mano. Então vamos lá. Continuando, você estava falando, a gente estava falando da indicação, né? Então, assim, eu preciso esperar meu paciente apresentar desconforto respiratório para poder iniciar a AVNI. Quando que você está iniciando, assim, que você está enxergando e está iniciando? Como que você está fazendo? Na verdade, a VNI ela tem diversas indicações, né? Seja para expansão pulmonar, seja para um paciente que está em quadro de desconforto respiratório. Então, assim, tem diversas áreas aí para a gente estar fazendo a escolha do uso da terapia, né, de ventilação mecânica não invasiva. Mas, especialmente, o que a gente está vendo na prática clínica é que pacientes que estão com COVID são pacientes que acabam, em algum momento, precisando da ventilação mecânica não invasiva, principalmente aqueles pacientes que evoluem com algum tipo de desconforto respiratório. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, não é só olhar a saturação. Tem que avaliar todo, como é que está, se esse paciente está fazendo uso de musculatura acessória, se esse paciente apresenta sinais de sudorese, de cianose, fazendo uso fazendo uso de musculatura acessória. Então, a gente precisa avaliar o todo desse paciente. Entendi. Mas aí você tá. Como que você tem costumado aplicar assim? No hospital, os pacientes já têm chegado para a gente num estágio já mais avançado. Você está percebendo isso, né? Diferentemente do outro, as pessoas vinham, não sei se vinham mais cedo, mas agora as pessoas já estão vindo assim com uma necessidade de O2 ali, 15 litros por minuto, com aquele padrão de esforço expiratório, né? São poucos os que vêm ali, tem, né, em cateter nasal, tranquilo, mas a maioria deles ali já está vindo nessas condições, né? Então, é, é, além de fazer essa reavaliação, né? Claro, você deixou bem claro aí de avaliar o objetivo. A gente precisa primeiro saber por que você está querendo fazer VNI nesse paciente, né? Qual é o objetivo que você quer, como você bem comentou aí. É reexpansão, né? Você quer melhorar ali a amplitude, eles vêm com aquela incursão, aquela amplitude, né? Bem Sim, superficial ali. Aí você coloca na ventilação, vê um volume corrente bem pequenininho, né? Bem baixinho. exatamente. Então assim, como que você tem aplicado assim, a maioria deles lá onde você tem feito? Já são da UTI? Você está trabalhando na UTI, né? Isso, E também está na enfermaria, né? Tu chegou a ficar na trabalho, enfermaria. já trabalhei em enfermaria há muitos anos. Hoje a minha atuação é UTI e ambulatório. Porém, o ambulatório deu uma parada, a gente foi remanejado para o hospital de campanha, às vezes a sala rosa. Muito desse perfil de paciente, que são pacientes que estão em uso de máscara inalante, né? De O2. Oi, travou aqui, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo agora. E agora? Já, Tá, vamos já. lá. Então, esses pacientes, eles estão com a máscara com reservatório de O2, normalmente com fluxo altíssimo, normalmente é 15 litros. E esses pacientes, normalmente, a gente está vendo piscando e está desaturando. Então, são pacientes que estão em franco quadro de desconforto respiratório. E aí, a gente tenta a VNI para ver se melhora um pouco desse cansaço, desse desconforto respiratório,
porque senão esse paciente, infelizmente, ele vai evoluir para tubo, né? O que eu acho que a gente tem que ter muita atenção no procedimento de VNI? É não segurar esse paciente na VNI por muito tempo, porque senão a gente perde o time da intubação e, infelizmente, esse paciente a gente não consegue ter um prognóstico muito favorável futuramente. Então, a VNI, ela vem nesse papel intermediário mesmo, né? Deixou Uhum. na oxigenoterapia. Às vezes a gente opta pela pronação também, para ver se esse paciente ele vai evoluir com algum tipo de resposta. Não evoluindo muito bem, vou tentar a VNI. Normalmente, em âmbito hospitalar, a gente acaba optando mais pelo BIPAP, porque assim eu consigo mensurar melhor essas duas pressões. Isso daí é uma outra questão que daqui a pouco acho que a gente vai abrir, né? Aham. Né? Então, a gente ali consegue implementar essa terapia e ver se esse paciente vai responder ou não à terapêutica que a gente está escolhendo. Sim, eu entendi. E então a gente chegou lá, né? Chegou ou na enfermaria ou lá na UTI, e aí a gente viu aquele paciente lá em desconforto. É aquele paciente também que apresenta aquela ausculta ali, aquelas crepitações, né? Principalmente Bem típica de base, pacientes que é normal base ali. que a COVID acaba atacando primeiramente, né? A gente percebe, por isso que a gente muitas das vezes acaba tentando pronar esse paciente para ver se a gente consegue ter um pouco mais de perfusão mais homogênea ali naquela área, por conta da gravidade, a gente acaba conseguindo ventilar melhor essa base, que normalmente é onde a gente tem mais comprometimento, né? Nesse perfil de paciente. Exatamente. E aí, entre fazer VNI, a gente ventilador ou o aparelho ali. Quem tiver na UTI pode ter essa opção de usar o ventilador, ou utilizar o aparelho de BIPAP ou o aparelho de CPAP. Quem está na enfermaria está mais ali para o BIPAP e CPAP, né? Isso. Teria alguma, né, trazendo também esclarecimento para quem está aqui, tem alguma diferença de fazer no ventilador, de fazer no aparelho? O que Então, você o tem percebido alguma coisa? Qual é a tua opinião, ventilador assim? é 1000 vezes melhor, né? Porque ali você consegue programar todos os parâmetros, né, da ventilação desse paciente. Um paciente que você vai só tem um CPAP, por exemplo, para utilizar para VNI, a gente sabe que ela é uma pressão positiva contínua, então você não consegue mensurar as duas pressões, tanto inspiratória quanto a expiratória, né? O BIPAP, ele acaba sendo um aparelho portátil onde você consegue identificar as duas pressões. Então, ele chega mais perto do Uhum, biológico. Porém, uhum. tem os três tipos de aparelho. Se você estiver na unidade hospitalar, o ventilador sempre vai ser a melhor opção para você trabalhar com a VNI. No ventilador a gente consegue ajustar aqueles parâmetros finos, né? Ali, aqueles ajustes finos, e otimizar bem, né, esse suporte ventilatório. A gente consegue ter a monitorização gráfica. Exatamente, que muitas das vezes a gente consegue ter uma leitura muito mais precisa, sem contar o feedback clínico que você está tendo na hora do teu paciente, né? Então você consegue Uhum, juntar tudo, né? verdade. E assim, falar da diferença principal, né, também, quando a gente está fazendo no ventilador, lembrar que é ramo duplo, né? Exato. E o aparelho é um ramo único, então, cara, você não sabe, ó, que eu chamo a atenção aqui para vocês, sabe o que eu tenho visto? Inclusive, foi até boa essa nossa live para a gente trazer esse esclarecimento. Fazendo o BIPAP, né? Fazendo, olha só o que eu tenho observado, fazendo o BIPAP, o CPAP, enfim, a VNI com o paciente com a máscara orofacial, em ramo único e passando o esparadrapo na máscara onde tem a saída exalatória. Então, assim, não façam isso, né? Não façam isso. E também o correto, né? Qual seria o correto? A gente tem a máscara, tem a saída exalatória, tem algumas máscaras que têm a saída exalatória pelo próprio cotovelo, né? E Isso. aí sai, e aí, se você está fazendo, se ela tem saída exalatória, ela é para ser utilizada em ramo único. E ela precisa deixar sair, né? Ou você veda e coloca uma válvula exalatória abaixo,
porque se A precisa sair, então esse paciente vai reinalar CO2, E eles né? Então, assim, o que eu... de sufocamento, Hum, né? Eles falam, tá sufocando, exato, então você tem que ficar atento. exatamente. Exatamente. E o que eu tenho visto também, utilizando máscara com válvula, tampado com esparadrapo e no ventilador, com ramo duplo. Só que quando exala, a válvula desce, o paciente não consegue expirar. Então, evita tampar, né? É algo que eu tenho observado muito, é passar o esparadrapo na válvula para tampar, na válvula não, na máscara, para Sim. tampar aquela saída exalatória, mas a saída exalatória é o único lugar por onde está saindo o ar. Então, por conta que eles falam, da dispersão, eu vou evitar a dispersão, mas você está prejudicando o paciente. Às vezes o paciente falha na ventilação não invasiva, mas por conta que não souberam, né? Não souberam aplicar, não atentaram para a questão, que a máscara ela tem uma válvula exalatória lá dentro. Não é Sim. só passar esparadrapo. Ou você arranca aquele troço daquela válvula. Não sei se você já viu isso, mas eu tenho visto isso. E a outra questão também é a forma como você vai fixar essa máscara, né? Porque acaba, às vezes, muitas das vezes, por ser uma máscara universal, não é uma máscara feita para cada paciente. Então, na hora que você vai acoplar essa máscara, o manuseio dela, porque acaba tendo muitas das vezes escape. E aí, em vez de estar ajudando, você às vezes tem muito colega que coloca de qualquer jeito e não fica atento, né? Não tem esse cuidado na hora de fazer esse procedimento. É bem lembrado. É só chamando a atenção aí, né? Que VNI com escape você não está fazendo nada. Se tem escape, você não está fazendo nada. Então, não adianta. Se você está. E outra coisa, assim, então a gente já falou aqui, quando a gente vai indicar, então, assim, fazer uma boa avaliação, né, desse paciente, fazer uma ausculta pulmonar e ver se você quer melhorar o desconforto, você quer melhorar a oxigenação, você quer melhorar a ventilação, o que que você vai querer fazer, né? Qual é o seu objetivo com esse paciente? Se você tiver na sua unidade ventilador, o ventilador é bem melhor você fazer porque a gente consegue monitorizar muito mais coisas, ajustar muito mais coisas, mas se não tiver um CPAP, aquele bem simples, a gente já consegue melhorar o quadro clínico do paciente, né? E atentar, né, para essa questão da fixação e da fuga. Em relação à interface, você tem percebido que tem pacientes que estão se adaptando, não sei se você está usando só a orofacial, só a full face, a melhor adaptação desses pacientes, assim? Na prática, o que eu vejo, a orofacial, ela dá menos sensação de fobia para os pacientes do que a total face, né? A full face. Então, assim, se tiver uma orofacial e uma total face, eu vou optar pela orofacial porque é muito mais fácil a adaptação para esse paciente. Ele consegue receber essa terapia melhor. Porque É tem verdade, eu também tenho percebido. questão de fobia mesmo, né? Se você coloca Tem. em ambiente fechado, já dá né, uma certa fobia. Imagina uma máscara que está te mandando uma pressão positiva, empurrando esse ar para dentro de você o tempo todo e com um sistema de vedação no teu rosto todo. Isso traz um certo incômodo para o paciente, né? Eu já tive a oportunidade de testar como é que funciona uma VNI. É uma sensação que eu não achei nem um pouco confortável. E Gente, eu achei maravilhoso. eu não. Eu não sei se é porque eu tenho inflamação, né, dos cornetos, então, assim, foi uma sensação maravilhosa. E eu usei a Total Face. Eu falei, gente, que conforto, que maravilha, que bom. Não, eu não gostei nem um pouco. Então, assim, vai variar realmente, né? De pessoa. Vai, é. E dependendo da clínica de cada um. Por exemplo, se o paciente tem É, a apneia do sono, acha maravilhoso, né? Usar o uhum, CPI, porque além de evitar maiores complicações, eles estão conseguindo relaxar. Já, exatamente. mas vai muito É, da. o que eu tenho observado é esse medo. Além do medo da doença, né? Eles ficam apavorados. A doença ela tem um fator psicológico também muito grande. Então, Muito. eles ficam muito apavorados. Quantas vezes, a gente vai falar também, quando a gente entrar na técnica mesmo, da aplicação tudinho, quantas vezes eu já tive que ficar ali 40 minutos, uma hora, essa semana mesmo, para eu conseguir fazer venir numa senhora, ela falou assim, eu só vou fazer se você ficar aqui do meu lado, porque eu me sinto mais segura com você aqui perto de mim. E olha que eu não saio para longe, não. Eu tô atendendo, eu boto a VNI dela e eu atendo a paciente que está do lado, mas ela queria que eu ficasse olhando para a cara dela ali, para ela. Eu botei uma cadeira e fiquei.
Horrível. Fiquei 1 hora sentada, olhando para ela, até ela fazer a ventilação não invasiva que ela estava precisando. A saturação estava 77% ali, mas é uma paciente que responde, coloca ela na venia e baixa a saturação, logo aumenta, entendeu? Então, é uma paciente que ela responde, ela tem resultado, mas ela tem medo, ela morre de medo de fazer. E a máscara é a Total Face. Aí eu percebi também reclamações quanto aos olhos, que arde muito os olhos, né? A resseca. Outra coisa que eu pude observar também, embaça, né? Tem pacientes assim que eu tenho que ficam, que suam muito, que ficam desconfortáveis, começa a embaçar e eles não enxergam nada e aumentam esse pavor aí. Então eu tenho observado também que a orofacial eles têm sentido mais conforto, né? Na oronasal. Na oronasal Uma eles têm percebido mais conforto. É, uma adaptação melhor desses pacientes. E é importante ressaltar também os pacientes que têm contraindicação para VNI, porque tem muito profissional que acaba achando que todo paciente ele tem critério de VNI e nem sempre. Se é um paciente que tem rebaixamento de nível de consciência, ele não tem indicação para fazer uso de VNI. Se é o paciente que tem algum tipo de trauma facial, como é que eu vou conseguir fixar essa máscara nesse paciente? Se é um paciente que está apresentando algum episódio de vômito, alguma hemorragia alta, são pacientes que não têm indicação. Então, a gente precisa ter critério na E hora. cooperação, né? Cooperação também. Porque eles ficam muito angustiados, agoniados, então acham que não vão conseguir. E muitas das vezes é só o medo, né? Isso tudo é muito mais, tá muito mais movido por conta do medo deles mesmo, da insegurança, né? Do desconhecido, né? Tudo aquilo que a gente Exatamente. nos traz medo, então é natural. Exatamente. Então, bem lembrado aí também, saber, além de saber avaliar as indicações, avaliar quando já não está mais indicado. Além de todos esses fatores que tu já falou aí, tem aquele paciente que ele já está com uma PO2 muito baixa, né? Então, a gente sempre também vai trabalhar com a gasometria do paciente, né? Sempre avaliar a PO2 e avaliar como esse paciente está. Tem paciente que ele já precisaria ir direto para o tubo, né? Para que ficar insistindo na VNI e ficar perdendo tempo? Mas, às vezes, a gente ainda tem, assim, situações em que a gente fala, ó, esse paciente tem que ser entubado. E aí, não, faz venir, tenta venir, não sei o quê, vamos tentar, vamos tentar. Você tem passado por isso também? Muito, todos os dias. Todos os dias. É critério, parece que virou um protocolo, né? Tenta a VNI, se não tolerar a VNI, aí sim a gente vai entubar. Mas a análise de todos os exames, a análise clínica desse paciente já é totalmente indicativa para uma intubação. Mas muitas das vezes a equipe acaba solicitando e, obviamente, a gente acaba tentando também, né? Mas nem Exatamente. que consegue ter um desfecho, né? Onde ele responder É. com a VNI. Nem sempre a gente vai conseguir. Outra coisa que eu tenho percebido muito em relação a essa insistência da VNI é assim, você fez VNI, tentou, e quando já foi, tipo assim, o paciente já está saturando 78, 77, já, aí vai entubar. Quando entuba, o paciente cai mais ainda a saturação e o paciente evolui com parada cardiorrespiratória e óbito, em sequência, assim. Também tenho observado muito isso, né? De segurar, segurar, segurar e quando for entubar, porque às vezes tem uma intubação tranquila, mas às vezes não é nada tranquilo. Não tem intubação difícil. Nem um pouco, né? É aquilo que a gente falou inicialmente. Se a gente perde o time dessa intubação, é um paciente que infelizmente a gente não vai conseguir reverter o quadro dele. Então não adianta a gente ficar protelando, segurando na VNI. Se esse paciente não responde, a equipe tem que tomar essa decisão rapidamente e intubar esse paciente, porque eu acho que é a única chance que a gente tem de conseguir reverter esse quadro. Uhum, exatamente. E E aí, falando aí se ele na responde ou não responde, como é que a gente consegue observar que ele já está respondendo? E saturação que... do paciente provavelmente vai aumentar essa saturação na VNI. Você vai conseguir observar que esse paciente diminuiu o quadro de desconforto respiratório, a musculatura acessória ele começa a parar de fazer o uso, fica menos sudoreico,
Então, esse paciente ele consegue ficar mais contactuante, mais responsivo, mais tranquilo. É perceptível quando esse paciente consegue ter uma boa reversão no ponto de vista clínico, no feedback. Mas, obviamente, exames de imagem vai trazer essa precisão para a gente, se esse paciente tolerou, se ele respondeu bem ou não à nossa terapêutica, né? Então, pelo menos ali um raio-x, muitas das vezes, uma tomografia seria o exame mais indicado para Uhum. ter uma melhora desse paciente. E agora, né? Então, assim, então a gente já viu indicação, contraindicação, interface, aparelhos, modalidades. A gente vai usar, se a gente for usar lá o aparelhinho, BIPAP ou CPAP? Já vi que tem essa dúvida no ar, né? E tem muitos fisioterapeutas aí que não sabem quando usar CPAP e quando usar BIPAP. Então, vamos tentar esclarecer aqui, né? Quando que a gente vai utilizar um, quando a gente vai utilizar o outro. Pacientes que evoluem só com uma hipoxemia, o CPAP ele consegue resolver, né? Ele consegue dar esse suporte. Às vezes o paciente só desaturou um pouquinho, mas ali não está com uma desaturação tão preocupante assim. O CPAP ele consegue resolver bem essa situação muitas das vezes, e não é importante salientar que a gente tem que fazer uso da oxigenoterapia associado, tá? Muitas das vezes. E o Uhum. BIPAP é para pacientes que já estão evoluindo com uma pneumonia ocasionada pela COVID, que a gente sabe que faz a pneumonia. O BIPAP seria mais indicado porque ele é mais fisiológico, a gente consegue trabalhar com as duas pressões, tanto inspiratórias quanto expiratórias. Então, a gente parte desse princípio. Não sei se. Eu tenho percebido. Não, sim, sim, é isso mesmo. Mas assim, eu tenho percebido assim que algumas, né, alguns colegas ainda têm essa dúvida. Se coloca CPAP, se coloca BIPAP, essa paciente não pode. Eu já cheguei a ouvir assim, essa paciente não pode fazer BIPAP. Eu falei, como assim não pode fazer BIPAP? Talvez a palavra correta seria que para ela não seria o mais indicativo. Inclusive, até eu recorri ao meu guru aí, os universitários, que é o Alexandre, né? O Ale, um beijo aí pro Ale. Eu, Ale, mano, mas como assim não pode? Será que tem alguma atualização? Eu pergunto que ele também lê muito, né? Assim, a gente está sempre se atualizando, também chego para ti e pergunto. Eu falei, mano, mas saiu alguma atualização, alguma coisa dizendo que eu não posso fazer BIPAP? Aí ele só foi me explicar o que eu já sabia. Ele falou, não, Cintia, é bom senso, é isso, é você saber avaliar o seu paciente. É a oxigenação que você quer? Se o seu paciente só está desaturando ali, então, é oxigenação. Mas o que você quer? Você quer aumentar a ventilação desse paciente? Você quer otimizar o volume corrente dele? Você quer melhorar essa amplitude? Então, você vai usar o BIPAP, é o bom senso. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Achei que tinha alguma coisa aí que eu não estava sabendo. Basicamente, E, né? e aí, realmente, então, assim, você precisa saber escolher, porque também muito de você saber escolher pode influenciar no resultado ali, no seu paciente, né, dele tolerar ou não. Às vezes o paciente ele pode ficar mais confortável até no BIPAP, Exato. né, e querendo ou não, a gente está gerando uma pressão positiva, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. É uma pressão positiva, né? É aquilo que a gente conversou até na tua outra live, né? Às vezes a gente vai, tipo um protocolo, vamos ventilar volume, até fazendo essa ressalva. Mas muitas das vezes o paciente não está tolerando naquele modo ventilatório, muda o modo ventilatório. A gente precisa tentar, a gente precisa testar, né? Então, muitas das vezes, o paciente ele tem indicação para fazer uso de CPAP. Ok, eu tento o CPAP. Não está tolerando, eu vou tentar o BIPAP, porque eu já estou vendo na prática que esse paciente ele não está conseguindo tolerar a terapia que ele teria indicação. Mas muitas das vezes ele pode tolerar, por exemplo, o BIPAP. Eu até me surpreendo. Mas se esse paciente ele ficou confortável, a ventilação melhorou a clínica dele em tempo real, por que eu não vou ventilar? Exatamente, exatamente. É o bom senso, né? Exatamente. Usar o bom senso e o raciocínio clínico, observar e avaliar esse paciente ali, a resposta dele, né, à ventilação não invasiva. Exato, exato. Tá, então assim, aí outra coisa, uma dica mais também prática. Então, o nosso paciente está lá com máscara de oxigênio, né? E aí vamos fazer a VNI lá, a gente está lá na enfermaria também, ou então na UTI, não sei. O que que eu tenho feito também, só antes?
a gente está sem máscara de VNI lá para utilizar no ventilador, que é aquela que eu te falei, que tem a válvula, né? Com válvula exalatória na máscara. Então, assim, praticamente eu não tenho usado no ventilador, porque é uma coisa que eu não gosto de ficar botando esparadrapo nas coisas. Ainda mais esparadrapo em via aérea, né? Manipulação de via aérea, eu não gosto. Então, eu tenho pego o portátil, o BiPAP, levado para a UTI e utilizado com a máscara com Sim. saída exalatória, né? E aí vamos imaginar esse caso. Então, o paciente ele está fazendo uso de máscara não inalante, O2 15 litros por minuto, e aí eu coloquei ele na VNI. Então, lembrar que a VNI, sem a gente colocar a suplementação de O2, ela está usando o O2 A do ambiente. ar ambiente, né? Exatamente, não esquecer isso, né? E que até você chegou a comentar aí, VNI mais o suporte de oxigênio que a gente vai colocar no paciente. Eu tenho observado muito colocado no filtro. Eu vejo que a máscara tem a entrada para o oxigênio, Ah, né? Não sei se você já viu, que tem máscaras que realmente não tem, mas sim. tem máscaras que têm a entrada no oxigênio na própria máscara, e eu também tenho observado no filtro. Você tem colocado o filtro na máscara? Como é que... O que que eu tenho visto? As nossas máscaras às vezes não têm entrada para oxigênio, então a gente acaba tendo que adaptar no filtro, tá? Agora, se é um paciente que ele tem a máscara dele, tem entrada para O2, eu vou colocar na máscara, né? Agora tem Pois é. também Hum. portáteis que eles vêm com uma válvula própria para você fazer a conexão direto no aparelho, porque ele faz uma Uhum. melhor também da oferta de oxigênio. Então, seria mais indicado se esse aparelho tiver essa função. Mas entre a máscara e o filtro, eu opto colocar na máscara. Eu só coloco no filtro quando essa máscara não tem realmente essa entrada. Que aí não teria jeito, né? Não tem ali. Alguns vêm de fato com esse adaptador, outros não. Tem um bem mais simples, né? Exato. E, e aí o que eu tenho observado também é que o que estava acontecendo? Por que estava colocando no filtro? Porque a entrada da máscara ela era mais fina e aí não acopla A borracha, a borracha do oxigênio. sim. E aí, o que, que eu tenho feito na prática? Cortado uma pontinha. Eu não gosto de fazer gambiarras, cara. Eu não gosto de fazer. Mas, assim, às vezes a gente trabalha no setor e não tem o recurso, não tem o material correto. Então, eu acabo pegando a sonda de 12, aí eu corto só a pontinha, ou a de 14, e coloco na máscara. Para E conectar. aí coloco isso. E aí conecta direitinho a borracha, mas em compensação eu consigo ofertar na máscara, porque se ele está colocando ali a entrada do oxigênio na máscara, é porque o funcionamento dele ideal é para ser ali, né? Exatamente. Isso daí são Então, coisas que a gente aprende no dia, uhum, né? Essas gambiarras aí que a gente tem que acabar exatamente, dando. Ou seja, exatamente. tem, vamos fazer uso disso. Tá, então aí o fluxo a gente deixa no mesmo, né? 15 litros, coloquei a máscara lá. Normalmente, se é um paciente que começa a estabilizar, eu reduzo a oferta, né? Para não deixar ele sempre no fluxo máximo. Então, normalmente eu tento 10, 12, 13. Conforme ele vai melhorando, eu vou fazer essa redução. Acompanhando sempre a saturação, né? Sempre, né, em tempo real. E sempre pedindo um feedback do paciente, porque esse paciente, se ele está utilizando a VNI, é um paciente que está com a consciência boa para me dar esse feedback. Então, eu sempre pergunto do paciente: está tudo bem? Está confortável? Está muito forte a pressão? Porque muitas das vezes eles estranham. Então, a gente tem que É, tentar mensurar uma pressão onde ele faça um volume corrente ideal para ele e principalmente que ele consiga ficar confortável, porque senão esse paciente, em 10 minutos de terapia, ele vai dizer que ele não quer mais. Então a gente tem que acertar esse time também, onde eu consiga alcançar o meu objetivo e mais onde ele consiga tolerar também a terapia. beleza. E aí você falou aí de pressão inicial. Quanto que a gente começa aí? Como que você está começando também? No CPAP, normalmente é uma pressão de 8 a 10, né? Pelo menos, né? A gente acaba utilizando, porque é importante a gente lembrar que vai vencer a resistência do circuito, então eu preciso de uma pressão um pouquinho maior, né? Então, nos pacientes que estão fazendo uso de CPAP, normalmente é essa média até que a gente está utilizando, né?
BIPAP é sempre, por exemplo, 12 para 6, 10 para 5, essa tem sido a média, 14 para 7, tudo vai depender da evolução do teu paciente. E no ventilador mecânico, uma pressão de suporte ali pelo menos de 10, de 12, aí a gente consegue avaliar melhor o volume corrente que esse paciente vai estar fazendo, porque o ventilador ele nos dá esse dado. É. Eu tenho começado também com o CPAP ali, né, com uma pressão mínima ali de 8. E aí reavaliando sempre a saturação, conforto e a ausculta também, né, para ver se teve melhora também dessa ausculta pulmonar dele, se já teve. O paciente, às vezes, quando a gente já coloca no CPAP, a gente começa já a observar, o paciente tem murmúrio, o som pulmonar bem diminuído, e aí a gente consegue já observar até um aumento, né, uma melhora dessa ausculta pulmonar do paciente também. E E aí eu tenho começado de 8, né? Mínima de 8, aí tem paciente que não se sente confortável com 10, né? Às vezes começa com 10 e aí tem que baixar para 8, que ele fala, ó, tá muito forte, a pressão tá muito forte aqui, eu não estou aguentando. exatamente, né? Então isso daí vai trazendo até mais fobia, vai ficando até mais desconfortável, porque ele entra em assincronia com o aparelho também, então ele fica nessa briga, né? Da respiração espontânea do paciente com a pressão mandada pelo aparelho também. Então, por isso que eu falo, a gente tem que encontrar um volume ideal para esse paciente, mas desde que ele tolere a terapia também, senão não adianta só eu querer de um jeito, o paciente tem que tolerar, né? Senão a gente não vai conseguir alcançar o objetivo. Exatamente. E paciente que se recusa a fazer, e aí? A Ai, gente vai na lábia, ganha na lábia, tem toda uma conversa, tem todo um negócio, né? Como é a, que você tem falado para eles? a gente, muitas das vezes, a equipe tem sido muito sincera, e eu acho que assim, a gente tem que tomar. É importante a gente ser sincero, é importante, mas eu acho que tem que tomar cuidado com a forma como é falado. Esse paciente ele está com medo, esse paciente ele está inseguro, esse paciente está angustiado, esse paciente ele está em quadro de desconforto respiratório. E eu já vi várias pessoas da equipe multi, não só o médico, tá, gente? Isso vale para enfermeiro, para técnico, para físio também, chegar e falar assim: olha, se o senhor não fizer essa máscara, é tubo, é isso que o senhor quer? Eu acho isso extremamente desumano, eu não concordo com esse tipo da forma, né, de dar essa notícia. Então, assim, eu acho que tem que ser conversado. Claro que vai ter pacientes que vão estar resistentes, que não vão querer de jeito nenhum. Ok, isso é a escolha de cada um, tá? Mas eu acho que é importante, sim, a gente falar a real situação, mas existem formas de serem ditas. Olha, Sim, sim. é a nossa última tentativa para ver se o senhor consegue melhorar o seu quadro. Se não tolerar essa terapêutica, infelizmente, né, depende do ponto de vista, o senhor vai evoluir para uma intubação orotraqueal. É importante a gente também desmistificar que o tubo, a intubação, não é mais para estar associado sempre a óbito. Muitas das vezes é óbvio E que algo ruim, né? tato. Então, assim, a gente tem que explicar que se chegar nesse nível, é justamente para esse pulmão tentar desinflamar um pouco, tentar descansar um pouco e depois a gente começar o desmame para uma melhor evolução desse paciente. Então, assim, eu acho que precisa tudo ser conversado, tanto com o paciente quanto com a equipe, isso, ou com a família. Isso precisa ser explicado. E muitas das vezes a gente falha nisso, né? A gente está falhando muitas das vezes nessa parte também. Exato. O que eu tenho feito também para convencer, eu falo, vamos fazer só 10 minutinhos, aí se der, se conseguir mais, então assim, também devagar, né? Isso. Começo com 10, às vezes eu começo com 5 minutos ali, não, vou ficar só segurando, já, tá bom. Aí vai 5, 15, 30, 40, quando vê, fez uma hora Exato, e né? vê que não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, acho que a gente vai ter você tem que tentar ali conversar com o seu paciente, realmente, do jeito que você falou aí, sincero, mas também não tão frio, né? De chegar, olha, é tubo, também eu concordo com você que eu acho grosseiro demais. É, É só mudar o tom, né? As palavras, né? Suavizar. E você exatamente. falou também em relação a tempo. Quanto tempo a gente vai deixar esse paciente na VNI ali? Normalmente a gente tenta manter esse paciente até 1 hora e meia. Tem sido a média, 40 minutos a 1 hora e meia.
né? 1h30 eu ainda acho muito, porque eu prefiro fazer 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, se, né, se tiver fisioterapia em todos os turnos, por exemplo, que é para ter numa UTI. Então, se der para trabalhar com esse paciente manhã, tarde e noite, seria ideal, 40 minutos a 1 hora, né? Mas há situações que, devido à demanda, tem colega que deixa o paciente na VNI, vai atender outro e assim por diante. Quando vê, passou 2 horas de VNI naquele paciente do leito 10, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado em relação a isso também, até porque a gente tem que vigiar esse paciente. Muitas das vezes esse paciente ele pode ter uma respiração mais oral. Isso não é indicado para os nossos pacientes que vão precisar fazer VNI. Eles têm que estar com a boca fechada, né? Puxar o ar pelo nariz, solta pelo nariz. Então, se você sai de perto desse paciente, ele relaxa. E muitas das vezes ele não está conseguindo otimizar a nossa terapia. Então você tem que ficar do lado também, não é só colocar a máscara e dizer tchau. Se vira aí, não, você tem que estar avaliando todos os parâmetros, o volume, como é que está essa frequência cardíaca, como é que está a saturação, se esse paciente tiver com monitor cardíaco, você consegue mensurar a pressão também, a feripressão, então tudo isso a gente tem que estar avaliando no período que a gente se dispõe a atender aquele paciente. Eu tenho, o que eu tenho observado também, que eu tenho feito é que eu até já falei aqui, eu coloco, instalo a VNI aqui e venho atender esse meu paciente aqui do lado, né? Se eu estou na UTI, então eu atendo aqui. Se você está na enfermaria, às vezes a enfermaria tem 2 leitos, 4 leitos, né? Então já atende o paciente tudo aquilo ali enquanto aquele paciente está lá. Porque é Tá? uma coisa que eu tenho pavor, pavor, pavor de deixar o paciente na VNI e sair de perto. Porque também ele pode puxar, arrancar, soltar, e aí? É, A saturação vai cair, ele não vai conseguir ajeitar aquilo ali. Às vezes solta, às vezes desconecta, às vezes ele puxa o circuito, desconecta lá no ventilador. Então, pode acontecer N coisas que esse paciente ele pode piorar. Então, eu acho muito arriscado, demais, demais. Eu não sei se as pessoas não levam a sério a VNI, assim, que pode ocorrer se o paciente, né, ficar sufocado, que pode ficar sufocado, ele pode fazer alguma coisa que bloqueie o circuito, se ele dobrar, se ele deitar por cima, se soltar o oxigênio ali né, o suporte de oxigênio. Então, assim, já pensou se acontece isso? O que, que vai acontecer com o seu paciente se você não estiver ali olhando de perto, né? Então, é responsabilidade sua enquanto profissional. Então, se você coloca na VNI, se acontecer qualquer coisa com esse paciente, teoricamente você deveria ser a primeira pessoa a ver, né? Porque é para você estar do lado desse paciente. Esse paciente exatamente. está fazendo VNI, e aí? Se você não estiver perto, né? Acontece. Então, é muito sério. É muito sério. Não deixe seu paciente na VNI, vá embora, esqueça ele. Até mesmo porque tem fugas. Então, a gente já falou aqui que fugas, se está tendo fuga, a sua VNI não está sendo eficaz. Porque não está entrando o que você está querendo que entre lá, de pressão, de volume, não está entrando. Então, assim, o paciente se mexe, né? Ele se mexe, ele vai virar para o lado, e aí tem fuga, você vai precisar ficar ajustando a máscara o tempo inteiro se não tem fuga. Então, tem como deixar o paciente na VNI ir embora. Tem que ficar do lado dele. Exatamente. Exatamente. Não tem Tá. opção. E aí, o que que é outra coisa? Então, assim, colocamos nosso paciente na VNI, né? Estamos seguindo toda a sequência aqui. É. Colocamos nosso paciente na VNI. E aí, como eu te falei, teve esse caso, coloquei meu paciente na VNI e a saturação dele começou a cair. Começou a cair, começou a cair, começou a cair. Aí, primeiro, até que tanto, porque a gente sabe que quando a gente coloca, tem aquele período de adaptação que vai cair e depois sobe, né? Não sei se você já percebeu isso. Então, cai um pouquinho e depois começa a subir. Então, assim, até quanto, mais ou menos, como é que você faz isso? Que aí cai um pouquinho, você espera, você tem essa segurança de esperar, que se cair ali, você consegue retomar, e o que que a gente pode fazer ali? Eu não sei se você observou isso em algum paciente seu. Então, o que eu percebo é que os pacientes que estão fazendo VNI, muitas das vezes eles já estão com uma saturação muito baixa. Eu pego paciente, às vezes, numa sala rosa, saturando 78, né? 74. E aí eu vou tentar colocar a VNI. Então tem essa queda, muitas das vezes. Então, assim, se não fosse numa situação dessa, eu toleraria até 80.
no máximo. Só que acontece essas situações onde a gente já está pegando um paciente muito crítico, onde já está com o mínimo, né? Com o limite mínimo, Uhum. abaixo do limite mínimo. Então a gente acaba tolerando aí entre 78, 76. Vê que não está resolvendo, já era, né? 80 para mim seria o ideal, né? Mas são pacientes que, infelizmente, eu até brinco, o paciente piscou, ele está desaturando, né? Então, assim, Exato. são muito instáveis, a verdade é essa. Alguém perguntou alguma coisa. Daqui a pouco a gente responde as perguntas. Aí a gente deixa só ao final para responder pergunta, né? Aí vão colocando as perguntas de vocês. Coloquem na caixinha, porque fica mais fácil da gente. Eu vou ler as do comentário, mas se tiverem dúvidas, coloquem na caixinha com interrogação, porque aí fica bem mais organizado. Mas eu vou ler tudinho, eu vou subir lá e vou ler os comentários aqui de todo mundo. E então tá, então a gente colocou lá o nosso paciente na VNI, aí ele não respondeu. Como eu te falei, né? O nosso estava lá, ele estava com a máscara, 15 litros por minuto, estava saturando ali 94, 93. Colocamos ele na máscara, CPAP, um CPAP ali de 10. E aí começou o fluxo, manteve em 15, e aí ele começou a cair, né? 89, 86, aí quando chegou em 84, o que eu percebi da colega que estava comigo, né? Ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. E aí agora tá caindo. Então, assim, percebeu que está caindo a saturação, tira esse paciente da ventilação. Agora sim, você precisa ser rápido, né? Também. Porque eu já vi demorar muito, aí tira a máscara, aí depois que vai. Não, tem que ser um procedimento mais rápido, porque a saturação cai muito rápido. Então, É, assim, primeiro tira a máscara ali, tira e já coloca a máscara não reinalante com já acopla de novo o oxigênio nela e o que eu fiz também, que ajudou bastante, foi padrão respiratório dele ali, um freno labial, puxa pelo nariz, solta pela boca, associado à mudança de decúbito. Às vezes eles respondem bem, até mesmo em decúbito lateral, entendeu? E aí o paciente foi voltando de novo à saturação, mas é importante que você haja rápido, sim, né? Tem que agir rápido, tem que saber o que fazer. exatamente, né? Então, assim, normalmente a gente vê aí em 10, 20 minutos, se esse paciente não está conseguindo ter uma melhora já na VNI, esse paciente dificilmente ele nos primeiros 30 minutos a gente já consegue ter uma percepção. Se você não está vendo que esse paciente está melhorando ali, provavelmente essa VNI ele não está conseguindo atingir o nosso efeito desejado. Né? Se é um paciente que ainda continua muito desconfortável, desaturando, então essa terapêutica aí muitas das vezes ele não está conseguindo tolerar. É verdade, é verdade. A O que protelar. mais, então? Não adianta protelar. Agora, nessa situação que o paciente estava com uma saturação até boa, né? 93, 94, qual foi o objetivo Tá. para colocar, né? E mais do que isso, quando começou a desaturar, será que ela checou todos os parâmetros desse CPAP? Será que estava bem Uhum. a terapia no oxigênio? Não sei se ela usou ou não, só era o oxigênio de ar ambiente. Não sei, então Não, tava bem acoplado, tava os ela 15 litros. tolerou. Uhum, não tolerou, não tolerou. Outro fator limitante também que eu tenho observado, se o paciente não tem tolerado, é a tosse. Lembra que a gente conversou sobre isso? A Patolítico. tosse está limitando tanto os exercícios quanto a VNI. Põe na VNI, tosse, 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 tosse e não consegue ficar. Aí vem a sensação de mais cansaço, de sufocamento, eles relatam isso, né? É importante a gente tentar conversar sempre com a equipe para ver se consegue administrar um antitussígeno, para ver se esse paciente também vai conseguir tolerar a terapia, né? Hoje em dia estão se usando muito até corticoide para ver se consegue Isso, é. crises de tosse, e muitas das vezes a gente vê resultado, né? Tem pacientes que, coitado, tosse muito, e isso deixa eles mais irritados, mais cansados, mais fadigados. Então, assim, são pontos muito negativos, né? Já para toda a clínica do paciente. Então, a gente É precisa verdade. estar com a equipe porque somos nós, fisioterapeutas, que estamos ali, beira-leito. Então, muitas das vezes é a gente que consegue identificar o mais rápido possível, né, esses sinais que esse paciente está apresentando. Então, muitas das vezes é a gente que vai levar isso para a equipe médica. Olha, tentei fazer uma VNI com esse paciente, mas a tosse é um fator limitante, esse paciente está tossindo. Exato. E aí tem como o senhor passar
alguma medicação, algum antitussígeno para ver se ele tolera melhor. Então, muitas das vezes é a gente que consegue identificar isso. E não só Exatamente. para os exercícios respiratórios como um todo, às vezes para uma manobra, para um exercício, né, respiratório. Esse paciente começa a tossir, 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 e infelizmente limita muito a gente na hora da gente atuar. Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho de associações ali, né? VNI e prona. Eu Tem acho tido bom resultado, né? muito, 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 muito. A pronação, por si só, pelo menos lá onde eu fico, a pronação tem ajudado muito diversos pacientes nossos. Quando a gente associa a VNI, melhor ainda tem sido esse resultado. Porém, não são todos os pacientes que conseguem pronar. Pode ser pela tosse, Exatamente. né? Pode ser pela questão do cansaço, do posicionamento mesmo. Às vezes é muito cansativo para eles se virarem, né? Por mais que a gente tente ajudar, precisa muitas das vezes de um esforço deles, nesses pacientes que estão acordados, né? Uhum. Pacientes de UTI que estão sedados aí é uma pronação totalmente feita pela equipe multiprofissional. E a gente sabe o Exatamente. é e quanto cuidado que a gente tem que ter, porque são pacientes que podem evoluir com uma intubação acidental. Então, a gente, né, é outro parêntese que a gente precisa fazer. Mas os pacientes que estão acordados, que estão conscientes, para eles é um desgaste muito grande, é um desgaste físico muito grande. Por mais que você tente ajudar, é cansativo, né? Demais, eu tenho percebido isso também. Muito, 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 né? E você tem que fazer por etapas, né? Não dá para você simplesmente Exato. aí, se vire você, né? Porque o paciente, tadinho, não vai conseguir. Não, não. Então, Eu nunca também, é igual VNI, assim, eu nunca deixo o paciente pronar sozinho. Já, prone aí, vira de barriga para baixo, vamos lá, seu fulano, seu João, bora, vira aí. Não, não, não. Eu sempre oriento essa questão da respiração. O que eles tendem a fazer? Prender o ar quando faz força. A gente prende o ar quando faz força. Então, aí eles prendem a respiração, fazem força e quando volta, cansado e não consegue virar. Quando ele consegue virar, a saturação está lá no pé. Aí ele diz, eu não consigo ficar. e mais do que isso, quando vem a tosse associada, né? Nessa Exato, é. ele quer logo se virar. Então, muitas das vezes, o que a gente tem feito na nossa prática? A gente coloca esse paciente em decúbito lateral, aí espera um pouco, Uhum. espera ele se recompor, melhorou a saturação, agora vamos para a próxima etapa, tá? Exato, exato. Agora vamos posicionar os braços, vamos fazer o posicionamento de nadador. Então, assim, é tudo, tem que ter muita cautela, tem que ter paciência e tem que ficar atento a tudo. É, verdade. Posição prona e exercício ativo. Posição. Nem todos. Ou posição prona, não. Desculpa, mana. Ventilação não invasiva e exercício ativo. Pacientes que estão com uma saturação boa, que estão mais estáveis e que estão conseguindo tolerar, eu acho super válido tudo aquilo que traga mais atividade para o paciente. Mas é importante ressaltar que a gente também tem que tomar muito cuidado para não fadigar esse paciente. É tudo que você não Uhum. precisa. Eu acredito sim que numa terceira fase da reabilitação, exercícios ativos vão ser excelentes, mas a gente precisa sempre balancear as coisas. Até que custo, né? Risco e benefício. Até que ponto vale, por exemplo, eu sedestar o meu paciente, mas quando eu sedestar, o paciente está praticamente morto de cansado. Não, Não é. vai tolerar, ele não vai ficar nem 2 minutos sedestado. E aí, será que valeu a pena todo esse esforço? Então vamos com calma, Exato. é importante a gente avaliar isso, tá? Principalmente pacientes de UTI, são pacientes que, teoricamente, são pacientes mais instáveis, são pacientes que estão em estados mais críticos, então a gente precisa ter muito mais cautela. Não estou dizendo que não é para fazer exercício ativo, pelo amor de Deus, estou falando que é importante a gente ter Não, avaliar, né? para ver se esse paciente ele tem condições de evoluir para exercícios ativos. Por exemplo, o que é muito comum a gente usar na UTI? O cicloergômetro. Eu acho maravilhoso. O paciente, né, tá lá deitadinho, mas está lá conseguindo pedalar. Ou seja, a gente está estimulando exercícios ativos desse paciente.
mas sempre monitorando, sempre pedindo esse feedback do paciente, né? Então, conforme a gente vai vendo essa melhora, a gente consegue puxar um pouquinho mais desse paciente, principalmente a fase 3, paciente que já está em reabilitação domiciliar, por exemplo. Exatamente. Eu tenho. Fala, mano, cortou pra mim teu áudio. Exercício ativo, resistido, tudo que Uhum. a gente consegue investir mais nesse paciente. Exato. O que eu tenho percebido é que, claro, depois de você falou, uma boa avaliação, se já está na hora de iniciar o exercício ativo com ele, porque outra coisa que eu sempre falo, VNI não reabilita. Não. VNI não reabilita. O que vai reabilitar, de fato, é o programa de exercício que você vai passar para o seu paciente. Como você falou aí, exercícios ativos, os resistidos, trabalhar o condicionamento aeróbico desse paciente. Mas VNI, ela não vai reabilitar o seu paciente. Não é a VNI que vai fazer, de fato, o seu paciente sair do oxigênio. Agora você precisa fazer uma reabilitação cardiopulmonar para melhorar oferta e consumo de oxigênio, e aí você vai conseguir baixar a oferta de oxigênio lá, a oxigenoterapia, ali, o fluxo, né, de oxigênio do seu paciente. E aí a VNI, eu tenho observado que ela tem me dado uma margem para conseguir trabalhar esse paciente, exigir um pouquinho mais, claro, sempre avaliando sinais vitais, aumento de frequência cardíaca ali, fazendo a aplicação da escala de Borg, né, como é que está a percepção de esforço desse paciente. Então, assim, teve um paciente que ele teve muito comprometimento, e com a VNI, né, com a ajuda da VNI, eu consegui sedestar e liberar leito, consegui fazer ortostatismo, porque ele se sentiu mais seguro em relação ao cansaço, né? Então, assim, a VNI, claro, avaliando tudo isso que você falou, se realmente pode se fazer, não exigir demais desse paciente, para ele não fadigar, mas trazer ela aí como uma ajuda também para começar a fazer a reabilitação desse paciente, né? E é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Quando a gente vê reabilitação ambulatorial em clínicas, é muito comum o paciente estar fazendo exercício aeróbico e estar fazendo uso de VNI, né? Então a gente pode Exato. dar as duas terapias, é super indicado. Tudo vai depender, né, se esse paciente ele tolera, se ele fica confortável, né? Se ele sente mais segurança em fazer dessa forma, vamos fazer, não tem problema nenhum. Desde que a gente faça uma boa avaliação, bem criteriosa, para ver se ele tem essa indicação. É isso aí. Bora dar uma olhada aqui nos comentários. Então, eu subi aqui, ó. O Arlisson botou na hora que a gente está falando de intubação, né? Intubação de emergência, quase sempre o paciente não responde bem. Isso é verdade, a gente comentou isso, né? Sim, Paciente intuba, já vi muito, paciente intubou ali nas últimas e o paciente não teve parada e foi a óbito. Muitos médicos já passam a receitinha de bolo ao paciente solicitando 10 sessões de BiPAP, inalação e medicações. Nossa, essa ainda não tinha visto, não. a gente Sério que já estão receitando isso? é capaz, mano, é capaz. Nossa. Sim, o paciente já chega perguntando se atendemos com BiPAP. É verdade. Agora, o próprio paciente é o fisioterapeuta, né? Ele que diz quando ele precisa de BiPAP e quando ele não precisa de BiPAP. Exatamente. Outro dia eu estava na UTI e um paciente falou para mim, e aí, vamos fazer lá o aparelhinho lá, botar outra máscara? Eu falei, o senhor não tolera. Eu coloco nele, ele começa a desaturar e aumenta aquele esforço respiratório, sabe? Eu Sei. falei, o senhor não tolera? Ele, não, mas eu tolero sim, coloca aí, coloca com a outra máscara que eu tolero. Colocou na outra máscara, ficou 5 minutos. Aí eu cheguei perto dele, aí ele fez bem assim pra mim, né? Aí eu falei, quem que é a fisioterapeuta aqui? Aí ele falou, não, tudo bem, doutora, desculpe, tudo bem. Mas é o próprio paciente querendo ser fisioterapeuta, agora dizendo que ele precisa de BiPAP, né? A disseminação, né? Todo mundo associou que pacientes, BiPAP, CPAP, consegue reverter esses casos de pacientes que estão mais críticos, né, da COVID. Então, assim, a gente disseminou isso, a equipe disseminou isso, seja fisioterapeuta, Exato. médica, seja enfermeira, enfim, todo mundo. Então, eu recebo várias ligações, onde já me liga assim, ah, a senhora é fisioterapeuta, a senhora tem o BiPAP? Porque eu vou precisar de fisioterapia, e eu vou querer com BiPAP. Não é bem assim. Quem tem que avaliar somos nós, né, fisioterapeutas. Eu vou lhe dizer se você precisa ou não de ventilação mecânica não invasiva
e qual dispositivo que eu vou usar, se eu vou usar um CPAP, se eu vou usar um BIPAP, se houver essa necessidade ou não. Então, assim, muitos colegas, tá, gente, não se sintam ofendidos, mas já vi fisioterapeuta vender o seu produto e dizer assim, tem o CPAP, né? Eu atendo com CPAP, eu atendo com BIPAP. Ok, isso é um recurso a mais para o seu atendimento, mas não quer dizer que todo paciente ele tem indicação para utilizar esses dispositivos. Então, eu acredito que a gente precisa desmistificar um pouco isso, porque isso daí virou produto, virou venda, né? É, verdade. Aí aqui já chegam perguntando sobre o CPAP, sendo que o paciente está saturando 97 e a indicação foi o uso de CPAP. É isso que você acabou de falar aqui, né? Já chegam perguntando, tem CPAP? É a pergunta aqui, paciente com uma alta litragem em MR com baixa saturação, é uma das principais indicações de VNI, além da gasa favorável, claro. Sim. É um paciente que está em quadro, né, de desconforto respiratório, está ataque dispneico, está sudoreico, está desaturando, a gasometria já me mostrou a saturação total dele que está baixo, eu vou precisar tentar VNI para ver se a gente consegue ter uma reversão desse quadro imediato. É isso aí mesmo. Bem que a gente comentou aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, Ale, já quero entrar nessa live com as minhas manas. Vamos fazer uma live aí de 3, então, na próxima, né? Será um Ver prazer. se dá certo. Ver se dá certo. Deixa eu ver o que é mais. Tem mais alguma dúvida? Sim, concordo, mas infelizmente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Mas infelizmente há colegas da saúde que estão fazendo essa receitinha de bolo. Aí vai né, do que a gente discutiu aqui, né? Do fisioterapeuta também conhecer. Por isso que a gente está trazendo esse conhecimento, você saber avaliar também, né? E se impor também, dizer para o seu paciente ali que você é que. Você que é o fisioterapeuta, né? Como você bem colocou aí, você vai avaliar, vai, né? Exatamente, né? O Ale botou. Vai, fala. Não, e como tudo, né, que a gente vê, por exemplo, o pessoal da ortopedia, né, quando chega lá aquela prescrição de bolo, né, TENS, É, a mesma coisa está acontecendo agora na cardiorrespira, né? Então a gente precisa, nós somos os responsáveis por isso. Então, tanto nessa propagação negativa quanto na desmistificação, tem que partir da gente enquanto profissional, né? uhum. Aí o Ale botou que houve uma confusão muito grande sobre a indicação da VNI para insuficiência respiratória, seja tipo 1 ou tipo 2 em ambiente hospitalar e em pacientes pós-Covid em ambiente domiciliar, que foi aquilo que a gente estava falando, né? De justamente, é CPAP que eu vou usar? É BIPAP? O que que eu vou usar, né? E não Então só, a gente já... então, acho que o Ale comentou principalmente em relação à propagação de aerossol, né? Então, logo no início, quando chegou a Covid, o pessoal falava assim: a gente não pode fazer VNI, não pode fazer VNI, porque vai estar disseminando, propagando ali as gotículas de aerossóis no ambiente. Então, Sim. ao Ah, é. fazer com uma câmara negativa, isoladinho, seria o nosso cenário perfeito, né? Mas não é essa a nossa realidade. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu entro numa sala rosa, que é um vão só, tem uma ala de um lado e uma ala de outro, o paciente está lá, no mesmo ambiente, fazendo VNI, então está propagando, mas teoricamente ali só tem um paciente com Covid ativo, né? Aí Exato. a equipe que ainda não pegou Covid que tem que se proteger, É, né? Porque aí é a equipe usar todo o EPI, né, mano? Infelizmente a gente também não tem lá quarto com pressão negativa e a gente entregou nas mãos de Deus. É todo mundo com máscara, com saída exalatória sim, e, é o que a gente precisa fazer, né? Então, infelizmente. A pergunta da Josi aqui, mano, a Josi participando também. Paciente rebaixa o nível de consciência e médico pede para continuar a VNI. O que fazer? não dá, doutor. O paciente rebaixou, isso é contraindicado. É contraindicação realizar VNI com paciente que tem nível de consciência rebaixado. Ponto. Uhum. Está na literatura, tem o respaldo legal pela literatura. O paciente rebaixou, Aí eu. Ah. né? Qual o feedback que eu vou ter? Esse paciente, eu vou esperar ele parar? Exatamente, exatamente. E tem gente, eu não sei se você tá vendo essa moda, hein?
Tem gente sedando o paciente para poder tolerar VNI. Sim, bastante, porque eles sempre justificam, um paciente que tem um perfil muito ansioso. Opa, Exato. tomar cuidado Não confundir, né? com a medicação, porque esse paciente ele pode rebaixar, diminui drive respiratório e aí já era. Lá vai todo E mundo. aí você ainda deixa ele na VNI e vai embora, né? Aí lascou-se tudo. Exatamente. Então, assim, eu não gosto que faça nenhum tipo de sedativo, né? Porque eu realmente acredito que esse paciente ele já está desconfortável. Para ele rebaixar, para ele ter uma redução de drive respiratório aqui para ali. E aí vem todas as complicações emergenciais que a gente vai ter que lidar, né? É, é verdade, mano. Eu já fico logo enchendo o saco. Entuba logo, entuba, entuba. Por favor, vamos entubar logo, vamos logo. Eu fico igual um cri-crizinho. Não, mas Caio, como está sendo a experiência de vocês com o Helmet? No serviço, não estou conseguindo ler. participo, tivemos Ele está sutubação, mas eu não consigo ler o resto. sucesso. Pois é, mas com o paciente com desconforto e insuficiência respiratória hipoxêmica, não tivemos tanta. Não estou conseguindo ver a. Nem passar aqui. Eu não sei se é meu dedo que não está passando. Mas eu Não tivemos. Eu acho que não tivemos tanta. Eu acho que não teve retorno, é isso, Caio? Olha, eu não tenho usado o Helmet. Eu participei de um treinamento, a gente vai começar a utilizar ele, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Então, não tenho utilizado o Helmet, eu não tenho como nem eu. dizer, né? Também a gente ainda não teve esse treinamento, eu só ouvi falar, né? Pelo que eu li, é uma terapia que vem ajudando bastante, que está tendo resultados positivos. Eu acho que o Ale poderia falar melhor, não sei se ele já trabalhou, mas eu sei que ele teve esse treinamento também, então talvez Uhum. ele seria bem-vinda, mas eu realmente ainda não tive esse treinamento. Eu só li alguma coisa relacionada, né? Que vem com resultados promissores, que vem ajudando bastante. Ainda não, eu já tive o treinamento, mas eu não apliquei em paciente, Caio. Então, assim, eu não tenho experiência, né? Ainda não. Espero semana que vem já começar a ter essa experiência aí. Josi, mesmo tendo explicado que em pacientes com nível de consciência rebaixada, a VNI, como é que é? Mesmo tendo explicado que em pacientes com nível de consciência rebaixada, a VNI é contraindicada. Então, mas de vez em quando a gente encontra esses médicos aí, né, que insistem Exato. em querer fazer, mesmo com o paciente com nível de consciência rebaixado, infelizmente. É, Aí eu faço, né? No final das contas, se eu tentei, aí eu faço muito contragosto, e eu sei que o paciente ele vai falhar, e aí depois eu digo para ele que eu falei, ó, eu avisei, não deu certo. E aí da próxima vez ele já confia mais no que a gente fala. acho que é importante sim a gente falar, né? A gente não abaixar a cabeça para tudo que o médico está falando, enfim. É importante a equipe entrar no consenso, porque quem ganha é Uhum. a gente, mas às vezes vai ter situações onde a gente vai discordar. Eu discordo da enfermeira, eu posso discordar do médico, mas conversando a gente consegue chegar lá, né? É o que você falou. Muitas das vezes, quando a gente consegue se impor de uma maneira onde não haja grito, onde não haja agressividade, né? Você muitas das vezes na classe você consegue debater com o médico e muitas das vezes isso traz confiança, porque ele vê que você não está ali falando à toa, que você tem conhecimento. Então, isso daí vai fazendo com que a gente ganhe um pouco mais de espaço na equipe. Até porque muitas das vezes, no primeiro momento, nós somos testados, né? Já aconteceu muito da gente chegar no serviço e tipo, quem é essa físio? Né? E aí eles começam a querer testar a gente. Então, vai muito da gente ter esse jogo de cintura. Exato. Aí tem aqui, deixa eu ver aqui uma pergunta. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre a questão de isolar as saídas da máscara de vinil? Não sei se vai dar tempo, né? Que a gente só tem uma hora, o Instagram só nos dá uma hora. Não sei se ele vai nos cortar aqui, mas vamos lá. Quanto tempo? Ele ainda não apareceu aqui, não. Quando ele aparece assim, falta 2 minutos para acabar. Tá. Então, vamos tentar responder aqui rapidinho. Quando a gente tem a máscara de VNI com a saída exalatória na máscara, né? E lembra que a máscara do próprio aparelho, do BIPAP, a máscara que tem
Então, a gente tem dois tipos de máscara. Máscara com saída, com válvula exalatória e máscara sem válvula exalatória. A máscara sem válvula exalatória é uma máscara que ela não vem com aquela válvula ali unidirecional e a gente consegue utilizar ela no ventilador mecânico. O que eu tenho observado é que estão utilizando a máscara com válvula exalatória, que tem a válvula unidirecional no ventilador mecânico e tampando com esparadrapo ali aquela saída da máscara. Lembrando que se tem uma válvula unidirecional, ela se abre quando o fluxo passa e se fecha quando o paciente expira, que é para poder sair pelo justamente o orifício que você tampou. Então, se você tampou e a válvula está fechada, esse paciente ele não vai conseguir exalar, ele vai ter dificuldade para exalar e ele vai referir o desconforto. Então, sempre tomar cuidado. Da mesma forma, se você for utilizar uma máscara sem válvula exalatória, não utilizar no BIPAP de ramo único, ali no portátilzinho de ramo único, porque ela não vai ter essa válvula. O ar vai entrar e sair pelo mesmo caminho e o paciente pode reinalar CO2. Então, assim, cuidado quando forem passar os esparadrapo, né? Se o paciente ali, se tá com uma válvula unidirecional, porque o ar é para sair ali, você está fechando. Tá? Então, eu já vi muito isso para evitar a dispersão de aerosol, tampa-se a saída do paciente e aí vai exalar por onde se a válvula está baixa ali, está fechada, né? Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui explicar. A Michelle botou aqui, mas é difícil, às vezes, essa aceitação, porque a maioria prefere a receita médica que mesmo a nossa palavra como responsável pelo tratamento. É verdade, tem paciente ali que o que o médico falou é lei, né? Exatamente. Tem uma pergunta que a Valéria Santana Val tá perguntando sobre Tá. intubação, né? Precoce. Hum, Ela já está hum, perguntando há algum tempo. Bora tentar ler? tá. Então, vamos. Cadê? Aqui, verdade que a intubação precoce há mais chance para a melhora do paciente do que esperar? É esse? Isso, aí ela conseguiu Tá. alguns comentários logo abaixo relacionado ao Houve uma, houve uma pesquisa que 46% dos pacientes que vai para a intubação, o paciente evolui a óbito. Por isso, com a experiência de vocês no campo de UTI, o que vocês acham a respeito sobre a evolução precoce de intubação? Então, esse estudo ou não explicou, ou você não conseguiu nos passar. Em que momento esse paciente ele evoluiu para intubação? Será que já foi no paciente em estado gravíssimo, onde realmente a gente não pode reverter nada? Porque é aquilo que a gente está falando desde o início. Muitas das vezes a gente tenta a VNI, só que a equipe quer segurar na VNI a todo custo e perde-se o time de uma intubação a tempo da gente conseguir reverter o quadro desse paciente. Na prática, o que eu vejo que pacientes que muitas das vezes têm indicação para intubação, mas não está naquele quadro extremamente severo, a gente consegue reverter sim com uma intubação precoce. Então, esse prognóstico fica muito mais favorável para esse indivíduo. Agora, pacientes que a gente segura na VNI, quando intuba, muitas das vezes vai a óbito na intubação ou bem rápido após a intubação, depois de 24 horas, esse paciente vai a óbito. E aí? Até que ponto vale a pena, né? Tu sabes que eu estava vendo uma live, agora eu não lembro o nome do médico, era o Flávio Maciel e um médico, não me lembro agora o nome dele. E eles estavam falando justamente sobre isso, que no final não tem impacto da mortalidade, se você tem intubação precoce ou não. Eu achei até interessante. Uma pena eles não citaram o nome do artigo, não. Eles só falaram que tinha esse médico, né? Que Uhum. tinha esse estudo. Inclusive foi uma pergunta do Flávio para ele, que falou, né? Estão segurando muito, intuba precocemente ou segura um pouco mais. Ele falou que no frigir dos ovos, que é o que, quando a gente fala de pesquisa em UTI, a principal variável avaliada é o desfecho. Sim. Se esse paciente morreu ou foi de alta. Esse é o principal, quando se faz estudo em UTI, o desfecho principal é mortalidade, se teve impacto na mortalidade ou não. E aí parece que nesse artigo aí ele falou que não teve impacto na mortalidade, intubação precoce, porque tem muitas vezes que você intuba e o paciente se arrasta e acaba morrendo daqui a 20 dias, né? Por uma PAV, pela própria vile, enfim, Sim. acaba morrendo. Então, parece que no final das contas, tanto intubação precoce
como a intubação tardia, no final os pacientes que tinham, parece assim, que tinha que morrer, morreram pela gravidade da doença mesmo, pela condição, enfim, por vários fatores, que não é só a intubação precoce. A gente sabe que quando esse paciente é intubado, aí já há outras coisas que a gente precisa se preocupar, né? Outras coisas, com a ventilação protetora, bloqueador neuromuscular, da reação inflamatória e mais as drogas vasoativas, insuficiência renal. Então, também tem para outro lado. Então, parece que muitos deles estão pesando muito essa questão de. Por isso que estão demorando muito para entubar, né? E a equipe acaba tentando protelar ao máximo pensando nisso, né? Em todas as complicações oriundas de uma intubação, né, que podem ocorrer. E é importante salientar também que o novo perfil da doença que a gente está vendo aqui mudou. Antigamente, esse paciente, ele tendia a ter uma piora no 8º dia, 7º dia, né? Normalmente o tratamento era 2 semanas. Hoje, eu não sei se pela nova cepa ou, enfim, pela contaminação, pela mutação do vírus, o que a gente vê é pacientes demorando, antes que demoravam 2 semanas, hoje é 3 semanas, evoluindo para 4 semanas. Então, assim, parece que o processo inflamatório, pelas complicações, está conseguindo estender esse tempo de doença, né? Então, isso daí eu tenho visto na prática clínica que alguma coisa aconteceu. Exatamente. O Ale botou aqui também, deixa eu ver de baixo aqui. Aí fala em relação ao sucesso, né? Da VNI, aplicar o score e se tiver aquela pontuação ali maior que 5, o paciente falha da VNI, né? Já é indicação de intubação orotraqueal. Sim, sim. Beleza. Mana, quero te agradecer aí. Olha, vamos fazer o seguinte, o Ale também quer participar. Vamos fazer uma mesa redonda, vamos fazer um evento? Bora, um evento online? Vamos. Topa, Ale? Tu tá aí, Ale? Manda um ok. Bora, a gente convida mais gente também. Vamos fazer uma mesa redonda, uma discussão bem legal, a gente vê o assunto, e aí a gente pode fazer via Zoom. O que é que vocês acham? Eu A tô. gente faz via Zoom, depois manda o link para todo mundo que quer participar, ou então o Google Meet, e a gente, ou então qualquer coisa faz, né? E depois deixa gravada. Eu passo para vocês a gravação e todos vocês colocam aí no perfil de vocês também, Sempre deixar como story. Vamos combinar, então? aí, coloca aí. Quem tiver aqui na live, coloca aí o tema que vocês querem para a gente conversar nós três. E vamos também chamar mais gente, convidados também, para a gente conversar. E vai ser um papo que vai ser para o dia inteiro. Vai passar de 1 hora, ó. Vamos ser. Vixe, tranquilo, tranquilo. Aqui a gente tem muito, ó, se a gente, porque a gente está sendo agora um pouquinho mais corrido por causa do tempo, né? Aqui no meu cronômetro deu 1 hora, o Insta ainda não me falou nada, mas já deu 1 hora. Então, mas é papo aí aqui para mais de 2 horas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tem muita coisa sobre VNI e Covid ainda. O que a gente trouxe aqui foram as mais críticas, né? E mais que tinha mais dúvida, acredito eu também, em relação à prática ali, né? De você aplicar, tentar ajudar ao máximo aí os fisioterapeutas. Eu sei também que tem muita gente aí que não é da área e que foi para a área de respiratória, para a área de intensiva, porque realmente quer ajudar e tem se esforçado, está estudando para realmente se capacitar e oferecer o melhor para o paciente, porque de fato há um déficit, né, de profissionais qualificados. Então, assim, você quer? Então, eu vou entrar nessa área, mas eu vou estudar, eu vou me capacitar e eu vou aprender porque eu quero fazer o melhor. Então, é excelente para você, né, que está fazendo isso daí. Então, assim, ajudar também esses profissionais aí, né, que É louvável estão. o conforto, né? Devido a esse novo cenário. Então, assim, eu vejo muitos colegas da ortopedia que tá indo para esse paciente, né, do pós-Covid, consegue associar ali, por exemplo, profissionais da desportiva que trabalha muito condicionamento cardiopulmonar, e aí pega um paciente pós-Covid, consegue associar as coisas. Eu acho isso maravilhoso. Mas desde que o profissional ele realmente tem esse comprometimento em trazer benefícios, em ajudar a restaurar o condicionamento cardiopulmonar desse paciente e não só visar lucro, porque o fisioterapeuta respiratório hoje em dia ele está em alta, né? A gente sabe disso. Mas infelizmente também tem profissionais que estão usando até de má fé nesse momento para ganhar o seu. Então, assim, é aquilo que é importante a gente ressaltar.
profissionais. Não é porque você não é da área que você não é bem-vindo. Muito pelo contrário, é bem-vindo sim sair da zona de conforto, desde que tenha comprometimento para tentar fazer o melhor possível para o seu paciente. Assino embaixo, total. Né? Porque a gente vê no dia a dia como está acontecendo. Até porque nós que somos da área, a gente está muito sobrecarregado nesse sentido, né? Muito paciente ligando, e aí eu indico para, né, para quem eu confio, para quem eu vejo que está estudando, está indo em busca, indico sem medo nenhum. Então, assim, acho que até porque é o nome da fisioterapia que está em jogo, né? Então a gente tem que exercer Exato. um bom trabalho, porque isso daí vai trazer reconhecimento ou não da nossa profissão, né? É isso aí. Hum. Mana, muito obrigada Ah, pela tua participação. Vamos fazer, hein, nosso evento aí de fisioterapia aí online. Vai ser muito legal, viu? Vamos, a gente vai organizar direitinho. Só obrigada. quero te agradecer pela tua contribuição. Finalmente, né? Eu sei que a razão por você estar em casa não é tão boa assim, né? Problemas de saúde, mas assim, que bom porque tu participou da live comigo. Então, assim, já chamei o Ale aqui comigo e vou chamar outras vezes você. A Josi também, vou chamar a Josi. Se a Josi estiver aí, Josi, se prepare. E também, então, assim, muito obrigada pela tua experiência. É sempre bom trazer a experiência de outro profissional também da área, até mesmo para a gente aprender também. Eu aprendo muito, né? Eu não sei tudo, não. Quem me vê aqui falando, né? Eu não sei tudo, não. Eu também ainda estudo muito, ainda leio muito. Então, assim, aprendo muito com a Lê, com você, com a Josi, com todo mundo que está comigo, até mesmo com os meus alunos, né? Então, só te agradecer, mano, pela experiência que você trouxe, grande experiência, pelas suas palavras aí, e sábias observações. Eu espero, né, que a gente tenha ajudado aí todo mundo que está atuando na prática, que realmente a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês aí. Amém, mana. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, né? Obrigada aí por todo mundo que nos prestigiou, foi ótimo. A gente espera, sem dúvida nenhuma, ter ajudado de alguma forma. E vamos tentar fazer aí esse projeto que você está querendo para a gente se ajudar, Com certeza. tá bom? Um beijo. Tá bom, mano. Ó, um beijo, boa noite a todos aí. Muito obrigada pela participação. Vou deixar a live gravada aqui para vocês, tá bom? Um beijo, mana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até terça agora. Um Tchau. beijo. Tchau.